Ok, a pergunta agora é do Fernando Horst Hanmel, de Joinville, aqui, que diz respeito ao papel que entidades, como ele se refere aqui, o Conselho Regional, o Federal da Administração, enfim, que além de fiscalizar o papel do administrador público, também teriam que ter uma preocupação, segundo ele, com a reciclagem, com a profissionalização desse novo administrador público. Não teria que existir, segundo o Fernando, uma maior dedicação por parte das universidades para que cursos de graduação e de pós-graduação voltados a técnicos da área, e eu incluo aí a ENA também, para que num período mais curto esse novo administrador tenha conseguido incorporar esses conceitos de gestão? Eu acho que sim, mas eu gostaria de esclarecer ao Fernando que aos conselhos de classe profissional cabe a fiscalização da profissão. Obviamente que a grande maioria desses conselhos e associações de classe expandiu as suas atividades e muitos deles, como no nosso caso o Conselho Federal da Administração e os CRAs, os Conselhos Regionais de Administração, oferecem cursos, inclusive alguns na área de pós-graduação, na área de captação e treinamento. Mas, no meu entendimento, essa função de capacitação e treinamento tem que ser destinada àqueles que fazem isso de ofício. Às universidades, às escolas de governo, aos institutos de pesquisa. Portanto, eu entendo que a atividade dos conselhos federais, e eles têm sido muito eficientes nisso, na fiscalização das profissões, deva ser a atenção, né? Quer dizer, a atenção dessas entidades é para a fiscalização da profissão. Você não permitir que um dentista não seja dentista, né? E controlar, eles têm feito um trabalho no Brasil com o Ministério da Educação, eles têm feito um controle da qualidade desse profissional, né? Então você vê alguns conselhos como a OAB, que já tem provas da ordem, a medicina, a maioria dos conselhos está querendo institucionalizar provas. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, você também, ao se formar, presta uma prova ao conselho para ter o direito de exercer o ofício. Portanto, eu vejo isso como não vejo nada de ruim, não. Mas a gente tinha que separar a fiscalização da profissão e a formação do profissional. A Bruna, do curso presencial, pergunta o que a administração pública tem feito para que todos, e ela fala, todos os cargos preponderantes das instituições sejam ocupados por funcionários de carreira, se referindo ao percentual, evidentemente, de cargos de chefia, de cargos em comissão, ou de cargos de confiança, que ainda existem, persistem, né, continuam nas diferentes esferas do Estado, né, dos governos. Essa é uma discussão no Brasil muito extensa. Para se ter uma ideia, Áureo, houve agora, 2 meses atrás, a mudança de governo no Reino Unido, na Inglaterra, onde sai um partido que estava há 10 anos no governo, entra uma nova conformação política, completamente diferente da que estava, e mudam-se no governo 290 pessoas, em toda a estrutura da Inglaterra. Eu quero que qualquer prefeitura pequenininha, quando muda o prefeito no Brasil, muda mais cargos e funções do que essa. No Brasil, a gente tem, Santa Catarina, a gente deve ter em torno de 1.600 cargos comissionados para um contingente de 70 mil funcionários efetivos. Os cargos comissionados, obviamente medidos numa proporção justificável, eles são importantes para a administração pública, porque além de oxigenar uma visão da sociedade para o funcionário que está exercendo, os comissionados têm a função de tentar fazer com que a burocracia implante aquilo que a sociedade aprovou elegendo o governo. Aí é própria da dinâmica da democracia. Própria da dinâmica. Obviamente que o exagero de cargos comissionados a gente condena. Mas, assim, não vamos imaginar que o cargo comissionado seja ruim. O princípio dele é um princípio saudável. O que é ruim, Áureo, é que você nomeia normalmente para esses cargos pessoas que não têm as aptidões para exercê-los. Então, o cidadão perdeu a eleição, como é do mesmo partido, vai exercer um cargo sem ter nunca nenhuma experiência naquele cargo que vai exercer. No caso da ENA, nós estamos com uma proposta de projeto de lei para Santa Catarina, para que a gente possa gradativamente ir preenchendo esses cargos comissionados,
com alunos oriundos dos nossos cursos. E há um programa, eu acho que é bastante interessante, que está sendo discutido no governo do Estado, de capacitação e certificação de comissionado. O governador do Estado pode nomear quem ele quiser, sempre e quando ele passe 10, 15 dias na escola aprendendo a estrutura do Estado, a responsabilidade fiscal, o que é o serviço público, etc. Não é a solução, mas já são avanços que eu considero particularmente muito interessantes. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Torres Martins, que é servidor público, também aluno no Polo de Laguna, e ele se refere aos servidores recém-admitidos, que até pela condição de recém-contratados têm vontade de fazer, de melhorar o serviço e tal, mas segundo ele esbarram, às vezes na falta de estrutura do Estado ou mesmo de apoio das chefias imediatas, enfim. Quais medidas concretas empregadas pelas instituições públicas catarinenses podem ser citadas como fomentadoras de um servidor eficiente e eficaz? Pela legislação brasileira, e Santa Catarina está nesse contexto, todo novo servidor público passa, nos 3 anos que assume, que é empossado na sua função, por aquilo que nós chamamos de estágio probatório. Quer dizer, em 3 anos ele é avaliado naquelas suas funções. Normalmente, esses são os 3 primeiros anos em que o funcionário público melhor trabalha, porque ele trabalha sob a pressão do estágio probatório, por um lado, e por outro lado ele trabalha também com um certo receio das suas chefias. E isso é o que ele falou, uma grande verdade, quer dizer, você entra com essa visão do que nós falamos há pouco, do novo serviço público, e esbarra nessa burocracia tradicional, arcaica, velha, que não permite que mudanças ocorram. Eu quero crer que esses servidores estão com os dias contados. Na medida em que a oxigenação ocorra, mais e mais servidores, como o nosso ilustre perguntador, o Eduardo, farão parte do serviço público e poderão promover as mudanças que a sociedade exige. Uma outra pergunta aqui se refere também ao papel que modelos de planejamento e tal teriam no desenho que o Estado traça para um período determinado, enfim. Porque ainda tem tanta instituição pública sem metas a cumprir, sem caminho desenhado a ser alcançado, planejamento estratégico, tático, operacional. O administrador público, nesse novo perfil, tem um papel relevante em trazer essas metodologias, essas ferramentas para dentro do Estado? Sem dúvida, quer dizer, esse novo serviço, ele promove uma mudança interessante. Você tem aqueles que formulam as políticas de governo, os políticos que são eleitos, e tem aqueles que vão operacionalizar e colocar e implementar essas políticas, que é o servidor público. Né? Quer dizer, a sociedade elege um governo que vai implementar políticas e quem vai operacionalizar é o servidor público. Portanto, sem nenhuma dúvida, esse perfil do novo servidor é o que está acontecendo nesse momento. Obviamente que existe uma distância enorme entre o desejável e o ideal, mas eu entendo que, sem sombra de dúvida, cada vez mais os governos têm que planejar, têm que buscar eficiência, buscar resultados, tal qual uma empresa do setor privado. No nosso caso, o resultado é, de novo, o bem-estar da sociedade e a qualidade dos serviços prestados à cidadania. Agora tem uma pergunta do Alfeu, que é aluno do PENAP, Programa Nacional de Administração Pública, e é do Polo de Chapecó. E ele fala na questão da administração baseando-se em indicadores. Isso é algo recente para a gestão do Estado também? Isso é muito recente na administração pública, né? Porque normalmente o que acontece, né? Fazendo até um paralelo com a pergunta anterior, o cidadão que é eleito, quer dizer, um novo governo que assume, tudo que foi feito, se ele é de outro partido, então, tudo que foi feito no governo passado está errado. Então, a descontinuidade da função pública, do serviço público, no caso brasileiro, realmente é uma desgraça que atemoriza a todos nós e quem perde, sem sombra de dúvida, é a sociedade. No caso dos indicadores, já há alguns lampejos bastante interessantes, sem entrar em nenhuma
política partidária, alguns estados do Brasil, como por exemplo o estado de Minas Gerais, já exerce a administração pública através de metas, através de objetivos, portanto as metas traduzidas em indicadores. Muito bem, bom, nós estamos nos aproximando aqui do final desta teleconferência, que hoje está conversando com o professor Rubens Araújo de Oliveira sobre o novo perfil do administrador público. Nós temos várias questões que de uma forma ou de outra acabaram respondidas. Aqui eu só quero referir a participação do Renato Ferreira, lá de Joinville, que está falando sobre essa mesma questão que foi objeto de outra pergunta, né, que é de garantir que aquele servidor qualificado de carreira possa ascender à condição de algumas funções que hoje são restritas, digamos assim, aos cargos em comissão, enfim, né? Não, aquelas vagas, como ele diz, não obrigatoriedade de concurso público, são as vagas, né, os cargos de confiança. A Marilza Cardoso, aqui da Bahia também, como o novo gestor pode formar um quadro de funcionários eficientes, qualificados, com perfil adequado para cada área de atuação, sobretudo com a formação, com a capacitação, com a educação, o professor Rubens já tinha nos colocado aqui. A Claudiana Vergetz, que é do Rio Grande do Sul, né? Não deveríamos pensar antes nos requisitos mínimos para o cargo, como uma formação acadêmica, a dificuldade de administrar, né, um município, enfim. Isso é uma questão que as universidades têm feito, professor Rubens, que as escolas têm buscado qualificar essas pessoas para formá-las também para a atuação no serviço público? Nós estamos vivendo um período de transição, quer dizer, as universidades e as escolas de administração pública, de maneira geral, com as exceções de sempre, ainda formam servidores para aquele serviço tradicional. Portanto, essa é uma crítica que se faz à academia, né? Quer dizer, que os cursos de administração pública, que no caso brasileiro são muito recentes, os cursos de administração pública, o mais antigo é o da Fundação Getúlio Vargas, no caso de Santa Catarina, há pouquíssimos cursos de administração pública. A gente tem que rever um pouquinho o currículo desses cursos e aproximá-los mais dessa nova sociedade que exige uma administração mais moderna. Muito bem, eu agradecer também ao Guilherme, que mandou a contribuição aqui, o Eduardo, eu já tinha referido, a Gabriela de Araranguá também, todos com temas relativos às questões que já foram de alguma forma abordadas aqui pelo professor Rubens. E nós temos ainda um tempinho até o final, mais 2 minutinhos, professor, e eu sempre faço questão de pedir aos nossos convidados que se dirijam neste encerramento aos alunos que nos acompanham. O senhor, com toda essa experiência, tanto do setor privado, digamos assim, na atividade produtiva, empresarial, executiva, quanto no setor público, como acadêmico, que é pesquisador, que tipo de orientação se poderia passar a estes alunos que nos acompanham, que estão buscando uma formação, neste caso específico, na área de administração, mas muitos deles já atuando no serviço público, para que eles tenham a seu favor essas condições e características do novo perfil que o administrador público precisa ter? Eu acho, sabe, Auro, queria, ao terminar, também agradecer a oportunidade e a participação. Fiquei, como eu disse ao início, muito honrado com o convite. Mas dizer aos que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem, que o desenvolvimento das sociedades passa, na minha visão, pela educação. A formação de cada cidadão é que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais moderna, mais equilibrada, que nós tenhamos orgulho da cidadania brasileira. Portanto, eu sugiro a todos que se capacitem, que não esperem que as coisas caiam do céu, que corram atrás das suas vocações, sejam elas públicas ou privadas, e que tenham muito sucesso nessa busca pelos seus ideais e pelos seus objetivos. E na minha modesta opinião, isso só se dá através da educação, seja ela formal ou informal. E as coisas não caem do céu como a gente gostaria. Tem que correr atrás e muito. E mais ainda nesse mundo competitivo, nesse mundo em que todos nos exigem tudo a toda hora. Portanto, fica cada vez mais difícil a gente atingir as nossas metas e objetivos. Mas o esforço individual de cada um, com a boa educação e com a perseverança, eu creio que esse é o modelo do sucesso individual de cada um. Muito bem, professor Rubens Araújo de Oliveira, muito obrigado pela sua
participação conosco em mais essa teleconferência. E você sabe que a programação completa dos programas aqui do Programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até o nosso próximo encontro.